Fala pessoal, aconteceu uma coisa comigo esses dias que eu queria muito estar trazendo para vocês, aproveitando esse intervalo, né, essa brecha de que eu estou guardando aí o edital sair para o concurso público, a data ali estava prevista para o dia 29, conforme eu mostrei para vocês, e aconteceu uma coisa que, principalmente olhando aí os comentários, olhando um pouco da vida de vocês também, eu achei que seria muito útil estar trazendo para vocês, cara. Como que eu pude finalmente estar perdoando a minha família. E aconteceu de uma forma totalmente diferente do que eu imaginei, do que eu sempre imaginei que aconteceria, e acredito que muita gente também tem esse mesmo pensamento que eu. E eu tô aqui para te mostrar que as coisas acontecem de uma forma completamente contrária do que a gente acontece, mas as coisas acontecem de uma forma muito mais natural. E para te inteirar dessas questões, eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo quando eu era criança, em relação à minha família, como que isso afetou a minha fase adulta, né, até os dias de hoje, e como que foi importante para mim eu estar tomando essa decisão, e como que você também pode estar tomando essa decisão que, a partir dos últimos dias, que eu tomei consciência disso, tem me dado uma nova visão de futuro, tem mudado completamente a minha perspectiva, até mesmo de quem eu sou, dos meus objetivos, do meu sucesso, né, do meu fracasso. Bom, pessoal, com 3 anos de idade, a minha mãe me abandonou, né, ela fugiu com outro rapaz, foi isso mesmo que aconteceu. Meu pai trabalhava à noite, ela simplesmente deixou um bilhete para o meu pai e ela fugiu com outro rapaz. Esse rapaz até era um pedreiro que estava lá na minha casa, e ele foi fazer a obra, né? E eu até faço uma piada, né? Que ele foi chapiscar a parede e chapiscou a minha mãe junto, levou minha mãe embora. Minha mãe decidiu ir embora aí com esse rapaz. E aí, meu pai, por sua vez, que trabalhava à noite, me deixou com a minha avó, que já era uma senhora de idade, e foi com quem eu vivi por muito tempo, quase a minha vida inteira, né? Durante um certo período eu fiquei ali com meu pai também, que já mais tarde ele foi morar com outra moça, né? Uma outra mulher, né? Ela veio a ser a minha madrasta. E nesse período o meu pai me dava assistência como comida, né, roupa, tava ali, só que não havia assim uma presença, né, como pai ali, né, do acompanhado dia a dia, né, e a minha avó, por ser uma pessoa de idade, ela também ser uma pessoa antiga, né, de cultura um tanto diferente, né, obviamente que ela não teria aquele senso crítico de estar ensinando coisas do dia a dia, ela era mais uma companheira que garantia a minha proteção e a minha existência. Mas em termos de educação, em termos de ensinamentos, né, eu infelizmente acabei não tendo isso. E minha mãe, como me abandonou, só tinha ali meu pai como uma figura que era o meu herói, né? Eu amava muito ele e ainda o amo, claro, mas eu via ele como um herói, como uma pessoa que tinha sempre razão, que estava certa de tudo, que ia me ajudar nos meus piores momentos e que eu poderia contar e que estaria me ensinando é, o que eu deveria saber. Para mim era normal as coisas que eu tive. Mas a realidade que aconteceu, que eu não via quando eu era criança, era completamente diferente, mas eu não tinha consciência de ver essas coisas quando eu era criança. O meu pai, por exemplo, nunca foi uma festinha de escola minha, nunca foi uma apresentação que eu gostava de participar, de fazer. Ele foi, para não dizer que ele nunca foi, ele foi uma vez, né, em uma festinha, em um discurso que eu fiz até, eu não me lembro bem, tinha talvez 8, 7 anos ali, eu lembro que ele até gravou com VHS, eu cheguei a assistir essa fita algumas vezes, e gostei muito, né? Gostava muito, eu me sentia ali o centro das atenções. Qual criança que não quer ser o centro das atenções? Eu me sentia muito bem com aquilo, me sentia acompanhado. Mas aquela foi a única vez que isso aconteceu. Depois, conforme eu era muito novo, eu não sei precisar muito a idade, tá? Mas foi talvez essa faixa de idade, então aquilo para mim era uma novidade. Mas essa foi a única vez, né? O que foi acontecendo depois foi muito diferente, né? De todas as outras apresentações que eu participei na minha vida, nunca tinha meu pai lá, nem nenhum representante, ninguém da minha família, né, me representando. Então me doía muito tá recebendo, tá vendo as outras crianças tá recebendo o abraço da família, o apoio da família, a família delas na torcida, e enquanto quando acabava as apresentações, eu tinha um grande vazio, né? Não tinha ninguém lá. Isso me doía muito, cara. Hoje até eu vi de uma seguidora, a Pri, muita gente boa, eu acompanho ela também no Instagram e vi lá os stories dela de que o filho dela se formou no Senai. E era até uma promessa, a galera que acompanha já mais antigo sabe, né, que meu pai tinha prometido na época, né, curso e tal, e enfim, ficou só na promessa mesmo. E eu vi o filho dela se formando no Senai com aquela roupa toda bonita de formatura, coisa que eu nunca usei, e achei muito bonito e me voltou aquele sentimento, né, do passado. Falei, caraca, mano, olha, e a mãe dele na torcida ali gritando, vai, não sei o quê, né, e a família toda ali reunida, comemorando, celebrando aquele momento ali, acompanhando de fato a pessoa. E isso faz muita falta, né, pra gente que é criança. Tem muita gente que pensa, pode estar assistindo e está pensando, isso é bobeira, eu não fui criado desse jeito, e deu tudo certo para mim, eu sou fulano, isso aí é fraqueza. Cara,
Muita gente tem a mania de comparar a criança com um animal. Se você der comida e água, tá tudo certo. Mas a criança é um ser humano. O ser humano, ele tem intelecto, ele precisa ser educado. Você criar é diferente de você educar. Só que a educação, ela faz parte da criação. Uma vez que você cria e não educa, você está fazendo o papel de pai ou mãe pela metade. Então não adianta você só dar comida e água e vestimenta, né? Você está tratando seu filho ou sua filha como um animal. Então ele vai tender a crescer, se esse é o ensinamento que os pais têm, ele tende a crescer como uma pessoa fracassada, né? Uma pessoa ali que não aprendeu nada, não aprendeu nenhum valores. E se você passou por essas situações e hoje você tem uma vida medíocre, lembrando que a palavra medíocre não é uma palavra depreciativa, nada disso, é uma palavra da média. Então se você não saiu da média, qual é a média do Brasil hoje? Você ganha salário mínimo, né? Você viver uma vida no mínimo. E convenhamos que levar uma vida no mínimo no Brasil é você levar uma vida miserável, uma vez que o padrão do nosso país é um país pobre. Então, se você está contente com isso, você não consegue reconhecer as falhas que seus pais tiveram com você, você não progrediu, você não aprendeu a avaliar e você simplesmente aceita padrões de uma forma muito fácil. Então eu vejo que pessoas assim têm a mesma mentalidade que elas tinham quando era criança, quando a gente pensa que tudo é novo, quando a gente pensa que nossos pais não estão errando com a gente, não é possível que eles estejam errando. Então quando você adquire o senso crítico dessas coisas, você consegue perceber ali o erro dos seus pais. Eu não estou falando para você condenar seus pais, nem ficar com raiva deles, muito pelo contrário, e eu vou chegar lá nesse ponto. Outra coisa que me magoou muito também durante toda a minha vida foi que eu nunca tive uma festa de aniversário, um Natal, uma Páscoa. E eu não estou falando de presente caro, nem nada caro. Eu estou falando simplesmente de presença, porque um aniversário pode ser uma sinceridade, pode ser alegria em celebrar aquela reunião de família para marcar um ciclo, né, realmente que se passou. E eu li uma obra uma vez falando que, eu não me lembro de quem, mas eu cheguei a ler isso, que a criança, quando ela não tem uma festa de aniversário, é como se ela não atravessasse aquelas fases, né? Como se ela não reconhecesse que ela está evoluindo, que ela está passando, que ela está crescendo, simplesmente está passando em branco. Ela se sente a mesma coisa quando ela fez 18 anos, ela se sente como se tivesse 13, vamos colocar assim, entendeu? Isso, eu me identifico muito com isso porque quando eu completei os 18 anos, eu me senti ali uma pessoa perdida que parou de ter o sustento, né, do pai e que precisou ali começar a trabalhar, porque eu desejava ser pai, desejava também ter a minha vida, mas eu cresci sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança, sem nenhuma informação sobre educação. Eu, inclusive, abandonei a escola quando eu estava ali no final da minha adolescência, cheguei a repetir 3 anos na escola e nunca tive assim uma punição, né, uma educação, uma conversa com meu pai. Ele nunca pegou um boletim meu de escola, me cobrou notas melhores ou acompanhou minha evolução, nunca fez isso. Então eu tive uma educação muito a Deus dará, né? Então Deus dará. A frase que eu ouvia muito quando eu era criança era: a vida vai te ensinar. Né? Ah, você não quer fazer? É normal toda criança fazer birra, fazer uma pirraça, né? E a vida vai te ensinar. Ah, você não quer escovar os dentes? A vida vai te ensinar. Ah, você não quer estudar? Ih, vai puxar carroça, hein? A vida vai te ensinar. Era isso que eu ouvi. E realmente a vida está me ensinando, cara. E a vida me ensinou de uma forma muito cara. Eu, por exemplo, tive a minha autoestima destruída, né? Porque o meu pai ele também tinha o hábito de me comparar, ele tinha o hábito de falar de outras crianças e elogiar elas em reuniões de família, né, quando a gente estava reunido na sala de casa, comentando de outras famílias, olha como ele é inteligente, como é esperto. Eu lembro até hoje que a gente foi na casa de um primo nosso, ele tinha um filho que fez um desenho num quadro, uma pintura, e era muito bonito, e com uma aula só ele fez aquilo. E eu, cansado de quando eu era criança, sempre pedi para o meu pai me colocar em aula de desenho, que eu gostava muito, me colocar em curso de informática, que eu gostava muito, em curso de elétrica, eu gostava muito de eletrônica na minha adolescência ali, mas ele nunca, sempre ficou para depois, né? O meu irmão, por exemplo, ele sempre falava que ia colocar meu irmão na luta, no judô. Meu irmão, a gente brincava de lutinha, né? Vocês conhecem meu irmão, ele é bem mais novo que eu, e a gente brincava ali de lutinha quando era criança, e ele falava, não, vou botar ele no judô. Nunca fez isso, ele se separou da mãe do meu irmão, né? Nós somos irmãos por parte de pai, né? Então por isso que ele é moreno e eu sou louro, é diferente. E ele nunca fez isso, meu irmão. E aí ele passou, né, muito tempo casado com essa pessoa, meu irmão teve um tempo ali de crescer, ele nunca matriculou meu irmão no judô, nunca, só ficou na promessa, só ficou no papel, assim como ficou para mim também. Então cada vez mais eu fui tendo esse sentimento de ficar para depois, né? E me sentir incapaz. E quando eu via, quando eu era criança, meu pai elogiando outras crianças perto de mim, enaltecendo outras crianças, eu me sentia tão incapaz, porque eu não conseguia ver que eu estava sendo incapaz porque eu não estava sendo educado, porque eu não estava sendo criado, porque eu não estava tendo uma resposta à altura dos meus dons, do meu intelecto, do que realmente eu queria fazer. Então eu tinha uma sensação de incapacidade tão grande, me doía tanto ver meu pai admirar outras crianças,
Só que, será que ele não via, cara, que essas crianças estavam sendo bem-sucedidas, estavam fazendo coisas legais, porque os pais delas estavam investindo nela e que ele me comparar estava me magoando muito, cara. Me magoou muito, cara. E num período que eu fui viver com ele, com a minha madrasta, foi outra quebra de autoestima também, porque, cara, eu tinha o hábito de andar corcundinha, né? Até hoje, eu vou andar na rua e me olho no reflexo das lojas, assim, para ver se eu tô reto. Até hoje eu não sei se eu tô na postura correta, né? Porque eu peguei um certo trauma com isso e eu fico tentando me adequar, eu percebo que eu tô ficando corcundinha de novo, fico. E às vezes era o aniversário de alguma outra criança, uma festinha da família, família da minha madrasta. Minha família nunca foi de fazer festa, essas coisas, então eu ia, né? Principalmente nesse período que eu fui morar com eles. E era tão humilhante pra mim, cara, que eu ficava corcundinha e minha madrasta dava um puxão nas minhas costas, fica direito, rapaz. E começava a fazer comentários ali de mim, um tanto depreciativos com as amigas, né, com os parentes. Eu me sentia incomodado com aquilo. E a visão que eu tive ao longo desse convívio, ao longo dessas coisas que foram acontecendo comigo, é que eu era o errado, né? Que eu era o esquisito, que eu era o estranho, que eu andava corcunda, que eu não era capaz. E isso afetou tanto a minha autoestima que eu demorei muito a começar a me relacionar, né, com meninas. E quando eu comecei, eu acabei me entregando muitas vezes a relacionamentos furados, relacionamentos tóxicos, porque a gente sabe que uma pessoa, para entrar na nossa vida, para fazer parte dela, não pode ser qualquer pessoa. A gente tem que escolher muito bem, né? E à medida que isso acontecia, eu me apaixonava muito fácil, então eu me apegava a qualquer pessoa que eu via pela frente, aleatoriamente eu conhecia, que eu tinha uma amizade, começava ali a ter um sentimento, despertar um sentimento pela pessoa. E quando a pessoa também despertava certo sentimento por mim, eu acabava me envolvendo com a pessoa. E naturalmente, às vezes, era uma pessoa que deveria ser só uma amiga, né? Deveria ser só uma conhecida e não para um relacionamento sério, e eu acabei me frustrando muito. E tudo isso que aconteceu, pessoal, me levou a ter uma vida adulta muito fragilizada, muito incapaz, fracassada, né? Eu não sabia que era capaz. Eu, quando via, por exemplo, uma pessoa que tem um cargo legal, que é bem sucedida na vida, eu imaginava que aquela pessoa tivesse nascido com muita sorte, que ela era muito rica porque ela pôde pagar os estudos dela, né? Porque isso era uma mentalidade que tinha sido implantada em mim desde criança, né? Porque não tinha, apesar do meu pai ter condições, né? Meu pai é uma pessoa normal, sempre teve um trabalho normal, mas acredito que deva ter uma pequena diferença, né, do mínimo, né? Eu não sei quanto que ele ganha, mas a julgar pelas coisas que a gente tinha, pelas coisas que fazia, eu acredito muito que ele, né, ficou evidente para mim que ele tinha condições sim de estar pagando curso, de estar fazendo alguma coisa por mim. E apesar disso, eu nunca tive a instrução e sempre ele olhava essas pessoas como se fosse um objetivo inalcançável, inalcançável, né? Como se fosse só um evento de sorte, um evento exterior. Fulano é assim porque tem dinheiro, porque nasceu desse jeito. Eu abandonei a escola muito cedo, então para mim a faculdade era uma coisa caríssima de fazer. Como vocês sabem, eu nem sabia, cara, que existia faculdade pública. Então, com essas inseguranças, com a falta de informação, falta de educação, falta de um norte, eu simplesmente fiz ali meus 17 anos, me entreguei a trabalhos medíocres. Eu não lembro se na época tinha, eu acho que na época não tinha jovem aprendiz. Na época eu nunca tinha ouvido falar disso, na empresa que eu trabalhei na época não tinha isso. Não era comum, era muito mais difícil do que hoje em dia. Então eu comecei a trabalhar ali com 17 anos e, bom, hoje eu tenho 34 anos, então você imagina que faz bastante tempo já que eu comecei a trabalhar. E naquela época as coisas eram tanto diferentes de quanto é hoje, né? E eu só saí me entregando a trabalhos medíocres, né? Uma vez que você tem 17 anos e começa a trabalhar, daqui a pouco você tem 20, cara. Daqui a pouco você tem 23, 25. E é o que acontece, não é uma coisa exclusiva minha. Se você vê as pessoas hoje que têm um trabalho, vamos supor, como empacotador em supermercado com 40, 50, 60 anos, né? Não estou querendo desmerecer, mas a gente tem que ser sincero que é uma profissão que, infelizmente, não vai te fazer viver do jeito digno que um ser humano merece, né? Então a gente vê pessoas que não despertam, não é uma coisa, como que ele não despertou, como que ele não fez uma faculdade, como que o Brasil inteiro então está vivendo uma situação horrível, uma situação, assim como eu uso esse termo, né? Uma situação de merda, porque é uma situação de merda, gente, a gente tem que ser sincero, a gente não tem que... uma outra coisa que eu fico pensando é que a gente tem mania de romantizar o trágico, né? De falar assim, mas sempre tem alguém pior que você. Mas você poderia estar pior. Mas você também poderia estar melhor. E porque tem gente pior que você não vai evoluir? Então a vida tá boa. Você não tá atrasado não, você tá com 30 anos, mas cada um tem seu tempo. Que seu tempo, cara? A gente vive num país que todo mundo tá atrasado, cara.
Enquanto países aí, os jovens começam a dirigir com 16, tem condições de ter seu primeiro carro aos 18 anos. Eu não estou falando de capacidade cognitiva de exercer uma função ou de ter responsabilidade. Eu estou falando de condições reais, econômicas. Nosso país não dá isso. Então sim, você está atrasado com 30 anos. Se você não comprou um carro, você está atrasado. A gente não está falando da sua capacidade. A gente está falando das condições que o país dá pra gente. E fazer isso, falar, nossa, cada um tem um tempo. Não, você não está atrasado, porque fulano de tal teve sucesso aos 80, fulano de tal teve sucesso aos 30. Ah, você não tem seu carro aos 30? Fica tranquilo, você não está atrasado, não. É claro que você está, mas você está talvez não por culpa sua, mas por culpa do sistema que você está inserido. Então, não quero, longe de mim querer denegrir essa situação, mas longe de mim também querer romantizar isso. Então eu passei por esse problema que muita gente está passando, e graças a Deus eu senti um estalo, eu acordei. E eu sofria muito com isso, com situações de família, porque eu me entreguei a uma vida medíocre durante esse tempo e me entreguei à maior ilusão da minha vida, né? Como vocês já conhecem, eu tive o sonho de me tornar um e-atleta, né? Um atleta dos esportes digitais, por sempre ter gostado de videogame. Quando começou os e-sports, eu estava doente, estava em casa, estava afastado do trabalho, eu comecei a ver uma oportunidade ali de eu tentar ganhar. Eu sempre tive uma habilidade legal para videogames e quis inserir, comecei a criar conteúdo, começou a dar certo e falei, e acreditei firmemente naquilo e me entreguei como se fosse dar certo. No final das contas, eu acordei que aquilo era uma ilusão e passei 8 anos afastado em treinamento, perdi amigos, perdi tudo que eu tinha, o pouco de economia que eu tinha, eu perdi tentando sustentar aquela estabilidade. E quando eu estava no fundo do poço, eram as pessoas que acompanhavam o canal na época que me ajudavam a manter, as pessoas me ajudavam a comprar comida, a bater metas de assinatura para que eu pudesse comprar comida, e eu fui vivendo naquela situação, achando que em algum momento eu teria sucesso, eu teria êxito por muito tempo. Até que eu cheguei à pior situação na minha vida, que ficou insustentável, onde eu cheguei a ficar ali 4 dias, né, quase 4 dias ali, sem comer, e comecei a me sentir muito mal, muito mal. E aí foi aonde eu pedi socorro. E esse socorro, que vocês que estão mais antigos aqui no YouTube já conhecem, essa fase que eu pedi, que aí a minha história aqui no YouTube começou, eu continuei durante um tempo, como eu já falei para vocês, tentando alcançar aquele objetivo, mas a melhor coisa que aconteceu comigo, cara, e aí é o primeiro ponto que fez eu estar virando a chave e ser capaz de perdoar minha família. Porque até então eu torturava a mim mesmo pelas escolhas que eu tomei depois de adulto, mas também torturava a mim mesmo pelas escolhas que meus pais fizeram comigo quando eu era pequeno, com as coisas que eu passei quando era criança. Então eu torturava a mim por causa das minhas escolhas e torturava a mim por causa das escolhas deles, de como eles me criaram, da falta de oportunidade, de me negar oportunidades, de negar uma criação decente para mim. E eu vivia com um sentimento de culpa, cara, de culpa, de peso, de incapacidade, de insegurança. Eu me sentia, de fato, com uma vida perdida e incapaz. E convenhamos, eu tenho 35 anos, tenho 34 anos, né? Mas eu tô arredondando aí para 35, pra gente botar uma média de 70. Então, eu tô na metade da vida, cara. Eu tô na metade da vida. E quando eu vi eu passando fome, passando necessidade, por causa de uma ilusão que eu persegui, e quando eu vi que toda ajuda que eu consegui não foi capaz de suprir aquele sonho que eu queria alcançar, eu percebi que eu estava vivendo uma mentira. Eu cheguei na metade da vida e o que eu conquistei até agora? Nada. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E aí que eu tive o primeiro estalo de que a gente não vive para sempre. A vida não é para sempre. Eu sempre queria ter acesso a computadores, internet. Eu pegava um celularzinho da Nokia que meu primo tinha. Aquele celular não tinha câmera, ele tinha uma lanterna, vocês devem se lembrar, mas ele gravava áudio. E sabe o que eu fazia? Tinha um jogo chamado Siphon Filter no PlayStation 1. Eu gravava os áudios dos tiroteios do jogo e a gente fingia que era repórter. A gente ficava falando, olha só o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, tiro comendo, a bala comendo. Olha só o que está acontecendo aqui e tal. E parecia muito que era uma reportagem ou que era alguém gravando áudio em meio a um tiroteio. E aí eu ficava pensando comigo, cara, se meu pai tivesse me dado acesso à internet naquela época, se meu pai tivesse me dado o computador quando eu pedi, hoje eu poderia estar sendo um youtuber famoso. Eu sempre, quando eu peguei o meu netbook a primeira vez, quando eu era muito novinho, eu gostava muito de usar o Windows Live Movie Maker e fazia cada edição, cara. Os amigos vinham aqui em casa para ver as edições que eu fazia. Então, era muito engraçado reunir, a gente fazia como se fosse jornalismo, uma coisa que ninguém fazia na época. E aí eu me culpava por isso,
porque, mas se eu tivesse o acesso às coisas, eu iria conhecer o YouTube a tempo, eu iria usar o YouTube, hoje eu poderia ser um dos primeiros YouTube, e é essa coisa, cara, na minha cabeça, nossa, que sofrimento que foi pra mim, e admito, até os dias de hoje tem sido um sofrimento muito grande pra mim, porque eu fico pensando numa grande oportunidade que era garantida pelo que eu gostava, era garantido, cara, de eu ter aquela oportunidade, e eu não tive, cara. E, enfim, você sabe que o canal aqui era de games e tudo mais, né? E aí eu fico pensando, poxa, se eu tivesse o YouTube, acesso ao YouTube quando ele começou, eu iria criar, porque eu sempre criei porque eu gosto, né? Nunca foi, porque eu quero ganhar, porque eu gosto, né? Era algo que me fazia feliz, por isso que eu me entreguei a isso e tentei viver disso, mas porque me fazia bem de verdade, né? Então eu fico pensando que era um caminho garantido que eu perdi, e isso me martirizava tanto, cara, que coisa absurda. E quando eu me dei consciência disso, falei, cara, preciso fazer alguma coisa, que eu já estou na metade da vida, não cheguei a lugar nenhum. E aí, passei 8, 9 anos aqui treinando para ser um e-atleta. E aí, o que eu conquistei nesse tempo? Quantos anos mais vão ser necessários para eu arriscar? Eu acredito que dá certo, mas até onde a minha fé está valendo a pena? Porque se passaram 8, 9 anos aí e eu não cheguei a lugar nenhum, eu passei fome. Quantos anos mais eu quero arriscar? Mais 9 anos? Mais 10 anos? Eu vou me realizar com quanto? 44? Será que eu vou me realizar? Será que eu vou realmente conseguir um ir-atleta? Perceberam o peso da coisa, cara? Então eu me dei conta, cara, eu não vou viver para sempre não, mano. Hoje, alguém que é famoso e eu, a gente tem uma grande diferença, né? A gente tem uma estabilidade. Talvez eles tiveram uma educação melhor que eu ou não. Mas daqui a, sei lá, 50 anos, quais diferenças que eu vou ter para eles? Nenhuma. Quando a vida se for, nós vamos ser o mesmo debaixo da terra. A partir dali não tem mais diferença. Então eu me levei ao segundo ponto. Cara, eu tô sozinho aqui, cara. O que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tô sozinho, mano. Eu só dependo de mim, cara. Se eu não mudar, ninguém vai fazer nada por mim. Meu pai não vai fazer nada por mim. Ninguém vai fazer, cara. Eu preciso fazer. E aí me levou a um outro ponto. Eu poderia dizer um terceiro ponto. Que eu reconheci o ambiente que eu tava. Eu comecei a reconhecer que eu tava num país de merda. Um país miserável. Um país horrível. E que eu não tinha as mesmas condições que outras pessoas teriam, porque a base desse país aqui é uma merda. É uma merda, eu vivo na merda. Você que está assistindo, você vive na merda. E a gente não vê isso. É querer se enganar. É querer se enganar de um grande obstáculo que a gente está tendo. A gente tem que se conscientizar do obstáculo. Se a gente não tomar consciência desse obstáculo, como que a gente vai driblar esse obstáculo? A gente tem que ter consciência disso, a gente tem que ter consciência que a gente está trabalhando no emprego de merda, que a gente não consegue viajar, que a gente não consegue passear, que a gente não consegue se alimentar, que a gente não consegue se vestir. Você está entendendo, cara? E aí eu comecei a ter consciência disso, que a vida não é para sempre, que eu sou um indivíduo e que eu vivo num país de merda. Se a vida não vive, se eu não vou viver para sempre, eu preciso fazer algo. Mas como que eu vou fazer algo por mim, sendo eu mesmo, reconhecendo que só eu dependo de mim mesmo. E a partir daí eu comecei a entender que meu pai, que a minha mãe, que hoje já se foi, que a minha avó, e que todos que participaram da minha vida, até aqui, eu fico emocionado, tá, gente? Então, é normal, eu não, em nenhum momento querendo forçar, mas é algo que vem, então, por que eu vou esconder meus sentimentos, né? Todos que participaram da minha vida, você que está assistindo, cada um de vocês é um indivíduo. E hoje, quando eu vejo os problemas que meu pai inseriu na minha vida, eu vejo que ele também insere na vida dele. Meu pai é procrastinador, ele tem preguiça, ele não age nem para ele. Você está entendendo? Ele não faz as coisas nem para ele, ele promete para si. Ele sonha em ter uma vida desenvolvida, em ter uma vida bem estável, uma vida abundante, uma vida feliz, mas ele não faz nada, nada. Eu sei que ele vai estar assistindo esse vídeo, mas é a verdade. Ele não faz nada. E talvez esse vídeo sirva para acordar ele na vida. Tudo ele espera vir de fora. Que eu vou ganhar da loteria. Não, que eu vou conhecer alguém que vai ajudar. Que um dia você pode conhecer alguém que vai ajudar. E, aliás, isso que aconteceu na minha vida esses dias. E que o ponto é que o perdão não é programado. O perdão não é mecânico. O perdão vem de uma forma que você menos imagina. E foi isso que aconteceu comigo. E isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque quantas vezes que eu abracei meu pai e disse, eu te perdoo. Mas eu sentia que eu estava perdoando mais por uma necessidade de talvez acalmar ele, de mostrar que estava tudo bem, do que representar algo que eu estava sentindo dentro de mim.
Então toda vez que eu abraçava ele e dizia, eu te perdoo, eu falhava nessa declaração. Porque não estava vindo de dentro. Era uma questão mais estética, mais de compromisso, mais de, poxa, meu pai, poxa, a vida não vai durar para sempre, mas não era aquele sentimento profundo de a vida não vai durar para sempre, sou um indivíduo, ele é um, eu sou outro, preciso aceitar isso, um dia tudo isso vai passar. O que são nossos problemas? Tem pessoas que passam por problemas muito mais graves e eu não estou aqui querendo, longe de mim, vocês perceberam isso, de fazer um discurso simples, de falar assim, você precisa respeitar seu pai, você precisa respeitar sua mãe. É muito bonito falar isso quando você não passou pelo que a pessoa passou. É muito bonito quando seu pai não te agrediu ou, né, não abusou de você de diversas formas. É muito fácil você falar isso de fora, você não sabe o que está dentro da pessoa. E o abuso não é só abuso físico, tampouco as atrocidades que a gente vê no dia a dia por aí. Você não sabe o quanto que uma simples ação pode ter afetado a vida daquela pessoa e o quanto que ela sente por aquilo. Então eu não estou aqui falando para você que você tem que perdoar, que você tem que conviver, que não estou falando nada disso. Eu estou falando que você pode evoluir como indivíduo e parar de sofrer com coisas passadas e entender que a vida não vai durar para sempre e que só você pode fazer por você. Então a partir desse ponto eu percebi que ele era um, eu sou outro. Essa é a verdade. E aí o que aconteceu comigo esses dias foi que tá eu gravando meus vídeos, vira e mexe, ele vê o canal e tal, e enfim, e faz um comentário, alguma coisa, acompanha e tal. E ele falou comigo, começou a falar comigo, lembra que eu te falei que ele me comparava com as pessoas e que citava outras pessoas com muita alegria, né, enquanto eu era comparado com essas pessoas. E ele chegou pra mim falando de Cazé TV, daquele senhor que morreu, eu não lembro o nome, né, o Anísio, um senhorzinho que era meme, né, eu tenho uma figurinha dele até no WhatsApp, bem engraçado, e ele começou a falar de algumas coisas que eu tinha que fazer, não sei o que essas pessoas alcançaram não sei quantos milhões de seguidores fazendo não sei o que. Eu olhei aquilo dali e pela primeira vez eu consegui ouvir aquilo como uma pessoa de fora, eu consegui ouvir aquilo dali e processar que eu não era obrigado a aceitar, aquilo não estava me magoando mais. Então eu fui sincero pela primeira vez e falei, olha, eu vou te dar um papo aqui como teu filho, cara. Não é a minha intenção te magoar, que você fique chateado, eu só quero expressar uma coisa que eu sinto para que a gente tenha um bom convívio. Porque não me interessa mais o que passou, eu entendi que eu sou um, você é outro, mas eu vou te falar aqui, quando você me comparou, e aí eu comecei a falar de todas as vezes para ele que ele me comparou, que ele me compara, que ele tem todo o direito de acompanhar outra pessoa, de aplaudir outra pessoa, de ser feliz por ela. Mas uma vez na condição de pai ou na condição de filho, que ele me fala de outra pessoa como um parâmetro para comparar o meu sucesso, isso me afeta profundamente. E sim, me magoa, mas eu consigo ouvir, consigo aceitar isso como uma pessoa diferente. Eu sou um indivíduo. Ele é um outro indivíduo palpitando na minha vida, falando da minha vida. Se ele tem um hábito ruim para mim, de tratar minha vida, de falar, de fazer essas comparações, eu não tenho por que me magoar com isso, é um hábito dele. É um hábito dele, eu não sou obrigado a aceitar, eu não tenho mais por que me magoar com isso. E eu não escolhi no caso, né? Eu consegui realmente deixar quando eu percebi. Eu já tinha deixado tudo isso para trás, porque eu amadureci. E eu até pensei, cara, a gente cresce quando a gente amadurece. Mas quando a gente cresce, não significa que a gente amadurece. Eu percebi isso. Eu falei, cara, eu cresci. Olha só o que eu estou fazendo na minha vida. Pela primeira vez eu estou sendo responsável por mim. Pela primeira vez eu estou escolhendo uma vida diferente. Eu estou escolhendo estudar. Poxa, eu estou escolhendo um caminho diferente para mim. Eu estou escolhendo o que eu quero ouvir de uma pessoa. Eu estou falando com o meu pai o que eu quero ouvir dele ou não. O jeito que eu gosto, como que eu quero que o nosso convívio seja. E eu percebi que eu não estava me ofendendo mais com as coisas de família. Eu percebi que no decorrer dos dias eu fiquei muito mais próximo dos meus tios, que, né, têm também uma certa idade. Fiquei até mais próximo do meu pai, né, sem ter um julgamento, sem ter um pensamento ligado ao que aconteceu antes. Eu sou tenho a minha história, eles também têm a história deles. O erro que eles cometeram comigo, eles não cometeram só comigo, eles cometem com eles também. Através de me ver como indivíduo, eu pude ver as falhas deles com eles mesmos. E que talvez não fosse uma escolha deles, não foi por maldade deles, mas uma falta de estrutura que eles também tiveram. Que o nosso país, como geral, tem. Qual família que é funcional no nosso Brasil, cara? Qual família que se preocupa com a educação dos filhos aqui no Brasil, cara?
Qual família que, mesmo se preocupando, tem condições de investir na educação dos filhos aqui no Brasil, cara? Ganhando salário mínimo, a mãe trabalhando no hortifruti, o pai trabalhando, sei lá, em outra coisa mais aí por aí, numa padaria, sei lá. Que condições uma pessoa dessa vai, entendeu? Vai ter de pagar um aluguel, de usar um carro, de viajar, de pagar uma faculdade, uma educação decente para o seu filho? E aí, os dois estão se escravizando. Como que um pai e uma mãe que trabalham o dia inteiro, tem que acordar cedo no outro dia, vai estar com tempo disponível para brincar com sua criança, com uma, né, totalmente cansado, desestruturado, preocupado em pagar as contas? Que tempo, que harmonia que essa família pode ter ali com seu filho, tá educando? Então, cada vez mais a gente está criando pessoas doentes, cara. Pessoas doentes, cara. Entendeu? Então, eu comecei a enxergar esses obstáculos e que eu tô driblando ele, e foi uma coisa que eu não programei. Não foi um dia que eu abracei e falei, hoje eu vou falar com meu pai que perdoa ele. Não. O perdão aconteceu sem eu ter falado, sem eu ter pensado. Quando eu me dei conta, eu já tinha perdoado, eu já tinha deixado para trás. Então, esses dois pontos que eu queria chamar aqui para reflexão, 3, né? A sua vida não vai durar para sempre. E seja lá como você se julga hoje, a pessoa que teve sucesso ou não, vocês vão estar no mesmo lugar lá na frente. Então você, segundo ponto, é um indivíduo. Você pode escolher o que você vai fazer daqui em diante. A vida vai passar de qualquer jeito, mas como você quer viver daqui em diante? O que você quer fazer? Você quer realizar alguma coisa? O que você quer fazer? Terceiro ponto, não vamos romantizar o trágico. Reconheça que você está atrasado, sim, mas de uma forma consciente, dos fatores que fugiram do seu controle. Então, o maior conforto que você pode ter, se você tinha medo de um dia você não estar mais aqui entre nós, talvez esse seja um grande presente de Deus. Afinal, a gente não sabe o que vai acontecer do outro lado. Isso só cabe a Deus, para quem acredita em Deus, e para quem não acredita em Deus também, fica aberto o mistério do mesmo jeito. O que vai acontecer depois? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que aqui a gente tem um curto período de tempo para estar desfrutando disso daí. Então, entenda que sim, você pode estar atrasado. Entenda que sim, talvez você não seja a pessoa mais milionária do mundo, mas talvez você possa correr atrás de uma vida digna, ou ao menos um pouco mais feliz e confortável dentro de si mesmo, para poder desfrutar dos dias que te restam. Beleza, pessoal? Vendo os comentários, eu tenho certeza que, enfim, né, já falei aqui demais. Foi bom falar isso com vocês aqui. Eu espero do fundo do meu coração que tenha ajudado algumas pessoas, né? Eu vi muitas coisas nos comentários, tem muita gente que também passa por problemas e tem problemas muito próximos do que eu tive. Então, cara, começa a prestar atenção em si mesmo, que eu tenho certeza que cada um de vocês também vai chegar nessa fase e também vai ter uma visão mais clara das coisas. É isso que eu desejo para vocês. E, pessoal, falando do edital, eu estou esperando aqui o edital sair. Como eu mostrei para vocês, estava previsto para o dia 29. Não estamos tendo muitas novas notícias sobre isso, tá bom? Mas eu vou trazer atualizações para vocês. Eu anotei aqui a lista de membros, tá, do canal. Hoje eu estou com 18 membros, se não me engano. 18 ou 17 membros. Eu queria muito agradecer essas pessoas, porque vocês estão acompanhando aqui a evolução da minha vida, a história da minha vida. E possivelmente eu precise muito dessas pessoas. Eu pensei uma coisa boba, né? Mas não sei se vai se realizar seria legal. Já pensou se eu tivesse 1000 membros? 1000 membros, eu iria ser capaz de talvez pagar uma faculdade. Tem um descontinho, né, claro, do valor dos membros. Mas Prisma, eu quero te mandar um valor, eu quero a todo mês eu vou te mandar X. Não, prefiro, se você quiser mandar, beleza. Mas eu prefiro, não vou negar, né, claro. Mas eu prefiro que você tenha a sua assinatura de membro também. Porque a assinatura de membro é uma coisa leve. Ela custa R$ 1,99, né? Eu coloquei R$ 1,99 porque eu não quero atrapalhar ninguém, não é minha intenção ficar rico, né? Então por isso eu pensei, falei, gente, já pensou essas pessoas, é um valor tão pequeno, eu botei o valor mínimo do YouTube. O YouTube deixa eu colocar no mínimo R$ 1,99. Coloquei R$ 1,99. Eu falei, gente, já pensou? 1000 pessoas ali, eu já vou ter dinheiro para pagar a faculdade. Apesar do valor de desconto não é muito. Então tem gente que fala assim, não manda valeu demais, não. Manda pelo Pix, manda... Gente, eu nunca falei nada disso. Eu nunca disse como que você deveria ajudar. Ajuda como você quiser. Se quiser mandar o valeu demais, manda o valeu demais.
Tem gente que fica preocupada. Não pode mandar, não valeu demais, manda no Pix que o YouTube vai... Gente, o YouTube come pouquinho, gente. Calma, não vamos criar alarde, não. É legal a pessoa botar um valeu demais, poxa. O comentário da pessoa entra em destaque, fica bonito, né? A pessoa tem um reconhecimento da plataforma do YouTube ali com um sinalzinho, um símbolozinho diferente, a mensagem ganha destaque, é bonito, poxa. Então, deixa as pessoas terem alegria também, pô. Eu tô perdendo um pouquinho pra pessoa ter alegria. Poxa, a pessoa ser um membro, ter um distintivo na frente do nome dela, pro comentário dela ir para uma aba diferente, eu ter acesso ali, os comentários dos membros ficam separados, então eu consigo responder muito mais rápido. Fica separado em uma aba especial, não mistura. Todos os membros ficam juntos, então não mistura. Então é muito mais fácil para eu responder os membros. Eu tento sempre responder 24 horas, às vezes eu acabo passando um pouquinho por causa dos compromissos, das coisas, mas eu tento responder 24 horas. Então a pessoa tem uma alegria. Quando a gente faz um vídeo para os membros, por exemplo, a gente não precisa se preocupar com certas coisas que a gente tem que se preocupar quando a gente faz um vídeo público. Vídeo para membros a gente pode ser mais íntimo, a gente pode falar de outros temas. Então eu até pensei, essas pessoas estão acompanhando a minha vida de verdade, os temas mais íntimos, que eu gosto de conversar com vocês. Eu vou deixar para falar com os membros, né? Porque é um vídeo, ele é separado, é um vídeo à parte, então a gente não precisa ter preocupação. A gente tem que seguir as diretrizes do YouTube, claro, mas é um vídeo que a gente pode tratar de temas com menos restrição, com menos preocupação. Então esses vídeos mais íntimos eu vou deixar para essas pessoas que estão aí me ajudando, tá bom? Então eu tenho hoje 18 membros e o que eu queria dizer? Possivelmente, cara, por que eu pensei nos 1000 membros? Porque talvez eu possa vir estar pagando aí uma faculdade, né? Quem sabe? Se não sair concurso, não sair nada, eu tenho esperança de um dia ter quantidade de membros suficiente que possa me dar uma ajuda na minha vida, de poder reformar minha casa, de poder estar mostrando para vocês a evolução, de poder estar pagando uma faculdade, né? Não, R$1,99 não é pesado para ninguém, então se todo mundo ajudar um pouquinho, vai ser legal, a pessoa vai ganhar distintivo de membro, ter uma sessão exclusiva para ela de comentários, ver vídeos mais exclusivos, então é como se a pessoa estivesse fazendo parte realmente daquilo dali. E é legal a pessoa usar esses recursos também. Então, cara, não tem problema nenhum você mandar valeu demais, você mandar se tornar membro. Cara, faça isso. Então, eu prefiro que você se torne membro, porque sua assinatura vai estar ali ativa. Todo mês você não vai ter trabalho, você vai ter o reconhecimento. Então, vai ser bom para você também. Eu não tenho que pensar só em mim, tem que pensar em vocês. Então, tem que ser algo divertido. Se o YouTube dá essa ferramenta, então use essa ferramenta. Para que eu vou condicionar a pessoa? Não, dá só pelo Pix. Não, bobeira isso aí, tá, gente? Bobeira. Então, eu vou agradecer aqui, pessoal, os membros que eu tenho hoje, que é o Matheus Eduardo 20, Invo, é INWO, Invo, Angela Hoffmeister, o Jordan Santos, o Lucas Oliveira 7309, o João Pedro Vasconcelos 9484, o Jorge Oliveira 7942, Reginas 8595, o Marco... Nossa, eu anotei de um jeito aqui. Marcos Arial, eu anotei com a letra aqui, gente, que não tá dando para entender nada. Depois eu corrijo se eu estiver falando errado, me perdoa, tá? Que eu vi ali, eu tô gravando o celular aqui, e aí eu vou conferir ali. O Zeus Drácula, o Ícaro QR, Bad Júnior, Eduque, ó, Eduzão aí, cara, o Eduzão, Eduque 989, de volta à base, gente boa demais. O Ian Kaique 313, Ian Kaique é gente boa. Todo mundo é gente boa, né? Que o Ian Kaique a gente acabou pegando mais intimidade ainda por causa das lives de games, cara, que ele participava lá. Rafkissar 8746, o Victor Andrino 7990 e o Bruno Santos de Menezes também, outro cara aí também espetacular. Então eu quero já agradecer aí esse pessoal e, enfim, eu vou atualizando vocês, tá? Sobre o edital, sobre as coisas que estão acontecendo. E obrigado pela oportunidade de vocês terem me ouvido hoje. Eu me sinto feliz, me sinto mais tranquilo, tá passando essa atualização para vocês, e eu pretendo sim estar mais perto da minha família, poder estar vivendo essa nova fase. Eu quero deixar isso para trás, beleza? E tenho esperança de poder estar vivendo novos dias. Quem sabe aí eu chego nos 1000 membros um dia e posso falar: olha, gente, hoje eu posso pagar uma faculdade para mim, muito obrigado, vamos acompanhar aqui essa nova trajetória. E quem sabe daqui a 5 anos eu sou alguém, né? Um advogado, já pensou? E aí vocês vão... Foi por causa de vocês. Então, quem sabe, né? Não custa sonhar. Então, você que quiser se tornar membro aí, clica aí no botão tornar-se membro, R$ 1,99, você vai ter acesso aí aos conteúdos exclusivos, a essas ferramentas aí do YouTube, beleza? Ó, um beijão enorme para vocês, muito obrigado pela conversa de hoje. E é isso aí, pessoal. Deixa aí nos comentários um pouco de você também, que eu passo aí respondendo. Beleza? E até o próximo vídeo. Valeu!